Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. Nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 3017 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. Resultados e benefícios da generosidade. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Fechar o coração quer dizer que toda esta obra é aqui dentro, fechar o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer que um coração fechado, o amor de Deus não está. Não está o amor de Deus, não está Deus. Filhinhos, olha, os filhos ouçam agora, por favor. Não amemos de palavra. Não diga só eu te amo e depois esquece. Ele disse, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. A cada estudo que eu tenho trazido sobre esta questão da generosidade, você pode perceber que realmente o Senhor Jesus Cristo quer que toda a igreja, cada um de per si, sejam todos pessoas generosas. E eu vou lhe dizer que a generosidade é uma virtude libertadora. É libertador. A generosidade é uma virtude. Sabe, o generoso, ele sente a sua alma leve. Porque são pessoas que se sentem bem, se sentem felizes, quando dividem a sua vida, sem aquela necessidade sórdida de querer logo receber algo em troca. Claro, nós estamos aprendendo que a alma generosa prospera. Tarde ou cedo, como dizem os hispânicos, tarde ou temprano, você tem de volta o fruto da sua sementeira. Mas você se sentir bem e feliz por dividir a sua vida é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Então, a generosidade desperta dentro de nós o valor real do nosso eu. Nós somos realmente o fruto da generosidade. É uma característica que Deus coloca em nós, que é de quem ama a Deus. Quem ama a Deus, quem é nascido de Deus, é implicitamente generoso. Gosta, se sente bem de repartir a vida. Eu lhe contei aqui na quarta-feira, os irmãos que vieram à noite apostólica, eu estava com a minha filha no mercado, estamos conversando com uma menina, e eu estava lhe falando sobre esta questão da generosidade,
E ela disse: o senhor sabe que mamãe era assim? Mamãe às vezes tinha 10 reais, não tínhamos mais nada. Chegava uma vizinha e dizia: você pode me emprestar dinheiro para comprar isto, leite, não sei o quê? E ela pegava, só tinha na realidade 10 reais. Entregava, diz que a filha questionava: mãe, nós só temos 10 reais, você está dando aquilo que nós só temos. Ela disse: minha filha, Deus sabe de tudo, deixa eu dar. Então, é uma característica de quem é nascido de Deus, de quem ama Deus verdadeiramente. É uma forma de abençoar, ser generoso com finanças, ser generoso com o repartir, ser generoso com o perdão, ser generoso com a bondade, a misericórdia, ser generoso com os talentos, com os dons, com o tempo. Isso é muito importante. João diz no versículo 17: se você vir um irmão, aquele que possui recursos, se eu tenho algum dom, se eu tenho um talento, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, se eu tenho alguma coisa. Aquela senhora tinha 10 reais dentro de casa. E diz: se você vir um irmão padecer necessidades, e você lhe fechar o coração, significa que não é um coração generoso, é um coração o quê? Egoísta, avarento. E é isto que é fundamentalmente um divisor de águas dentro das famílias. Você quer ver uma família feliz, um marido feliz, uma esposa feliz? Veja como é que o seu cônjuge divide a vida. Você quer ver uma empresa feliz? Veja como é que o patrão divide com os seus empregados. Você quer ver uma vida, uma igreja feliz? Veja como o pastor se doa. Então diz: se eu vir alguém passar necessidades e lhe fechar o coração. Então nós estamos falando aqui, eu sempre explico isso, das questões financeiras, mas estamos falando também das questões emocionais e sentimentais. E você sabe, marido e mulher, se a tua esposa está passando uma necessidade, você não pode lhe fechar o coração. Se o teu marido passa por uma necessidade, é a esposa quem tem que ter coração aberto, evangélica do coração aberto, para suprir a necessidade do seu marido. Porque se eu vir uma pessoa com necessidade, seja ela materiais, ou emocionais, ou físicas, enfim, e eu fechar o meu coração, agora você veja, eu estou lhe ensinando isso, porque isto é libertador. Eu convivi muito, você sabe, é uma grande comunidade, você convive com muitas pessoas, e às vezes é notório quando você percebe como é que a pessoa fecha o coração. Quem, por exemplo, não aceita a questão do perdão, de salvação, de vida eterna, céu, inferno, fé, cura, milagre, mas dinheiro não. Isto são pessoas que fecham o coração. Agora eu quero dizer à igreja que quando uma pessoa fecha o coração a uma necessidade, na realidade, diz que o amor de Deus não permanece nela. Então, todas as vezes que você vê, o apóstolo está ensinando e uma pessoa diz: eu não concordo com isso, levanta, bate o pé e vai embora. Na realidade não é uma pessoa nascida de Deus. Se eu não sou nascido de Deus, se eu passei por uma regeneração, uma transformação, meu Deus, a minha vida tem que estar de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, mas te fizeram mal no passado, o senhor perdoou tudo. Eu não consigo viver guardando rancor e fechando o meu coração quando eu estou vendo uma pessoa ali. Porque, irmãos, é assim, quem dá o sopapo no outro nem se lembra que deu. Quem apanha é que se lembra. Ficou com o olho roxo, amado. Assim é nas nossas relações. Às vezes a pessoa faz uma coisa, diz uma coisa e nem se lembra que disse ou fez. Mas quem sofre, se ela é generosa, ela perdoa. Se não é, tranca o coração e o resto da vida é doença atrás de doença. Então Deus é generoso. E eu descobri ao longo dessa história bíblica na minha vida que Deus sempre dá muito mais do que nós merecemos. Você sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então ser generoso, seja com as questões financeiras, seja com as questões emocionais, físicas, isso aqui é a prova
do amor de Deus, mostra o amor de Deus. Olha, amados, quando eu pego uma roupa e trago aqui para o bom samaritano, ou eu dou a alguém, eu estou provando que o meu coração não é trancado, é generoso, eu estou compartilhando a minha vida, eu me sinto bem comigo. Você se sente bem compartilhando a vida? Gente, isto aqui é condição sine qua non, isto é ipsis literis e ipsis factis na minha vida. Eu gosto desta generosidade. Agora, a generosidade nos ensina muita coisa, muitas lições nós aprendemos ao ser generosos, porque a Bíblia diz: não é generoso, não compartilha a vida, não é fiel nessa área, coração trancado, Deus não está presente. Pois a pessoa diz assim: mas por que Deus não me responde? Porque Deus não está presente, porque o coração não é generoso. Por que Deus daria R$1 milhão a uma pessoa que está me ouvindo aí fora, se você não seria capaz de pagar o seu dízimo ao Senhor? Por que razão Deus te daria? Não daria. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quantas aflições o justo passa, às vezes por causa da avareza de outra pessoa. Então, a generosidade nos ensina o que, em primeiro lugar, apóstolo? A não sermos avarentos. Porque Provérbios 11, 25 diz, leia comigo, eu quero que você ame este versículo aqui, eu sublinho na Bíblia, porque eu tenho isso tudo marcado na minha Bíblia. Vamos ler com o apóstolo, todos em voz alta, com temor a Deus, com alegria, com entusiasmo. Vamos lá. A alma generosa está frita. O quê? Então vamos juntos outra vez. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber? E se não der de beber? Porque um dia você vai ter sede e não será dessedentado. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Então, a avareza causa manifestações de maldição na vida. Você sabe que nós fomos livres de toda a maldição. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Porque a maldição espiritual quer dizer o quê? Distância de Deus, ausência de Deus, quer dizer doença, quer dizer enfermidade e pobreza. São os sinais da maldição. Portanto, esse sinal da maldição espiritual nós não o temos mais pelo sangue de Jesus. Mas existem sinais de maldição quando a pessoa não é generosa. Olha o que diz Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta. Só tenho R$10, estou dando para uma pessoa, não vai ter falta. Não vai, porque Deus diz que não vai, ponto. Não pode, Deus diz que não pode. Ele supre, Ele sabe, Ele dá o jeito dele. Eu não sei como, mas Deus dá o jeito dele. Então eu disse que, mas o que dele esconde os olhos, ou seja, fechou o coração. Agora olhe, irmãos, isso é muito importante nas relações financeiras, nas relações de família, marido, mulher, homem, esposa, filhos. O que esconde os olhos da necessidade do outro, eu estou dizendo, não, às vezes não é só necessidade financeira, necessidade de amor, de carinho, de apoio, de solidariedade. Você ouviu há pouco a irmã dizendo, eu estava lá no hospital, os médicos dizendo um negócio dos meus filhos, sei quê, mas o meu marido estava forte ali do meu lado. Mas se a pessoa esconde os olhos desta necessidade, vai ser acumulado de quê? De maldição. Vem desemprego, vem guerra de família, vem doença, vem um monte de negócio na vida da pessoa. Essa é que é a realidade. Eu sou honesto explicar isso. Eu conheço pessoas da nossa comunidade e alguns convivem comigo há muitos anos. Olha, nunca vi um gesto sequer desse tamanho aqui, cabeça de alfinete aqui assim, olha, desse tamanho, de generosidade. Eles indiferentes, se alguém passa necessidade ou se não passa necessidade, ou se precisa do amor da pessoa, do carinho da pessoa, eles indiferentes, coração trancadérrimo. Só que Deus não mora em coração trancadérrimo. Não mora.
Diz que será acumulado de maldições. Diz que se você fecha o coração, esconde os olhos, será acumulado. Não é um negocinho, não. É acumulado. Você sabe, por exemplo, o que diz quando um filho não honra o pai e a mãe? Você sabe o que diz a Bíblia? Os pitons da águia vão lhe comer os olhos. Ah, mas isso não é para nós, porque nós não temos águias aqui no Brasil. Tu achas que não tem? Você conversa fiada, não achas que não tem águia? Tem outras situações. Então, quando um filho exige a herança ainda do pai vivo, maldição vem sobre a vida dele. É histórico, está na Bíblia Sagrada. Tem filho aí endurecido o coração com a mãe e com o pai. Não falo com a minha mãe, não falo com meu pai. Cuidado que pode ter uma águia voando aí nos teus olhos, cara. Isso é que é a verdade. Então nós não nascemos de novo para continuar com características do velho homem. Ou você quer se enganar a si mesmo? Se eu nasci, diz que fui circuncidado o meu coração, se eu passei por uma transformação espiritual, da morte para a vida, das trevas para a luz, como o meu comportamento vai ser ainda de trevas, ainda de morte, ainda da ira de Deus? Não pode. Sim, mas o senhor não conhece a minha mãe. E tenho que conhecer a sua mãe, querido. Deus conhece a sua mãe. Mas aqui não é questão de mãe na balança, é assim. Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe e terás longevidade. Não honra o pai e a mãe, beleléu. Cheio de problema, doença, sarna para se coçar. Porque a Bíblia diz, honra o pai e a mãe. Então quem é que não honra o pai e mãe? Quem não tem Deus no coração. Não consegue honrar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Eu não quero ser piegas, porque eu tenho 66 anos, não é para pieguice. Minha mãezinha faleceu faz 2 anos agora, dia 4 de dezembro. Não há um dia que eu não pense nela. E às vezes quando eu ando de carro sozinho, eu dou uma choradinha porque faz falta. E eu sempre vi a minha esposa dizendo, abençoa a tua mãe, faz pela tua mãe. Poxa, porque a minha mãe já não está também. Então, isto é sentimento de quem tem Deus no coração. Agora, acumulado de maldições é terrível, porque em Provérbios 26:2 diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Quer dizer, só há maldição quando há uma causa. Quando você vira uma pessoa com um perrengue de vida, tem uma causa. É ou não é verdade? É verdade. Vou dizer como o Frota diz, estou mentindo? Quando você vira um crente metido em sarilhos por todo lado, tem uma causa, porque não há maldição sem causa. Quer dizer que se eu tranco o meu coração uma necessidade e depois vejo um monte de problema na minha vida, é uma causa da maldição. Não é a maldição para perder salvação. Só as coisas, começa a ter problema no trabalho, no dinheiro, acaba, não é suficiente. Por quê? Porque a vida da pessoa, que deveria ser nascida de novo, ainda tem práticas do velho homem. E Deus, olha, Deus não concorda com isso. Por isso é que Ele põe um pregador na frente de uma igreja para ensinar o caminho da verdade. Sabes por quê? Porque eu não vejo o teu coração. Você não consegue entrar aqui dentro, mas Deus consegue. Oi, esta palavra diz que corta e vai lá dentro as intenções do coração. Amado, não dá para enganar a vida toda todo mundo. Há um momento que a casa cai. Estou falando mentira? É verdade. Há um momento, não dá. Então, amado, Deus levantou esse ministério para fazer de cada membro desta igreja um exemplo, um testemunho vivo. Onde você for tem luz, não há treva. E se você se meter no meio das trevas, a treva vira luz. Você está ensinando, sendo ensinado pelo Espírito Santo. Então diz que não há maldição sem causa. Você sabe, 95% das doenças
começam com fatores emocionais. 95% dos cânceres começam com fatores emocionais. Não há maldição sem causa. Olha, eu quero me vingar. A vingança é como prato de sopa que se come pelas beiradas frias. Eu, quando puder, vou me vingar desse homem, vou me vingar dessa mulher, eu vou me vingar da minha mãe, vou me vingar do meu pai. Depois vai começar, o nosso organismo é sábio, você sabe, o corpo responde logo. Não há maldição sem causa. Não é? Aquele irmão, coitadinho, era uma boa pessoa, teve um infarto, morreu na hora. Vai ver a causa disso, tem que ter uma causa. Ou ele maltratava o corpo, ou ele maltratava alguém e o corpo dele pagou. A verdade é que, amado, a conta chega. Eu tenho que ser honesto com você, a conta chega porque ela já chegou algumas vezes na minha vida. Os cariocas dizem assim, quando você dá uma de besta, né? É assim, quando você não vive o que Deus ensina, a conta vem. Então é assim, às vezes eu chamo aqui o irmão na hora da oferta de irmão, para de comer açúcar. Açúcar vem da cana, a cana é prima do álcool, a álcool vem da cana. Então você está comendo açúcar, está tomando na realidade uma pingada. Então, para! Aí tem um irmão que ainda vem aqui na frente e fala assim, mas eu gosto da minha barriga, 125 quilos. Na hora que der um AVC, ele vai dizer, chama o apóstolo. E eu vou dizer, não há maldição sem causa. Porque eu disse para o açúcar, e o irmão continua. Tem um jovem, não sei, eu não vou dizer o nome, porque não é ético, mas ele fica ali perto do meu carro, já de propósito. Senta ali com a perna aberta, aquele barrigão. Aí eu passo, irmão, já estou com 125, já estou com 142. Ótimo, isso mesmo. Só que não há maldição sem causa. Então, se eu guardo uma área de raiva, de ódio, mas ele vai me pagar. Ela vai me pagar. E eu não sei, Deus dá uma protegida para a sogra, que é um negócio. Quando você começa, a minha sogra vai me pagar. E Deus diz, não mexe com ela. Não mexe, que não vai dar certo. Não mexe, não vai dar certo. Nossa cultura latina tem um negócio de má convivência entre sogra e noras e gênero, uma confusão violenta. Não sei porquê, as pessoas, isso é uma coisa do diabo. Então é assim, minha sogra vai me pagar. E quando a pessoa abre o nariz e vai me pagar, e começa a respirar com o nariz largo, amado, e Deus já, não tem maldição sem causa, não tem maldição sem causa, não tem. Pastor, o meu carro só me dá problemas. Como é que você dá? Eu passo no meio fio, quando tem um quebra-mola, apóstolo, eu acelero e vai... Apóstolo, eu acabei de quebrar os 2 amortecedores, a barra de direção. Não há maldição sem causa, não há maldição sem causa. Não é verdade? Então, para viver uma vida abençoada, nós temos que reparti-la, ser generosos. Às vezes a pessoa diz, apóstolo, mas eu tenho pouco. Se eu tivesse um pouco mais, eu seria generoso. Você sabe que isso é uma desculpa, é uma mentira, porque a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, é fiel no muito. Mas eu só chego ao muito se aqui no pouquinho eu for fiel. E vou dizer uma coisa, você pode começar. Resultados e benefícios da generosidade. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil de Vila Emília Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque esse mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor.
a minha gratidão eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.